Olá, futuros servidores do município de Medicilândia, no estado do Pará. Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor, instrumento de aprovação e classificação na sua vida. Nunca esqueça que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 cairão à tua direita, mas a tua aprovação e classificação, estas não serão atingidas. Quem crê, diga amém ao final. Creio que você vai ser aprovado, será nomeado, tomará posse, entrará em exercício, passará pelo estágio probatório e alcançará sua tão sonhada estabilidade. Quem crê diz o quê? Amém. Vamos aqui rumo à sua aprovação e classificação, trazendo uma dica especial sobre a Lei número 305 de 2006. Lei Municipal de Medicilândia, número 305 de 2006. Professor, do que trata essa lei? Justamente, trata do regime jurídico de vocês, futuros servidores do município de Medicilândia, o chamado estatuto de vocês aí, futuros servidores. Já convido logo de antemão a para você fazer parte da minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp para o concurso aí de Medicilândia, tá? Me chama no meu WhatsApp. Me chame aí, diga, professor, eu vou fazer o concurso de Medicilândia para o cargo tal, eu vou lhe colocar na lista de transmissão de dicas. Não menos importante, me siga no Instagram, que por lá também você fica sabendo das maratonas e das atividades que eu tenho para o seu concurso. E também não esqueça de visitar o meu site, que no meu site tem lista de questões sobre o RJU, que é justamente o estatuto de vocês, e também lista de questões sobre a lei orgânica aí do município de Medicilândia. Perfeito? Sem mais delongas, vamos para o artigo 1º dessa lei. O artigo 1º ele traz a seguinte redação, ele diz o seguinte, ó, esta lei institui o regime estatutário dos servidores do município de Medicilândia do estado do Pará. Então, uma informação já importante é entender que você aí que está do outro lado, futuro servidor do município de Medicilândia, você será estatutário, você será ocupante de cargo público, tá? Então você não será seletista, você não será regido pela CLT, você não será aí um empregado público, você vai ser um servidor público. Estatutário é o quê? É um estatuto, é essa lei que trata aí direitos, deveres, né, e outras informações importantes aí para a sua vida como servidor do município de Medicilândia, tá? Muito bem. O artigo 2º, ele é muito importante, marque aí, porque ele traz justamente o que? O conceito de servidor. E o que eu quero que você fique atento é que o conceito de servidor que tem no artigo 2º é um conceito bem genérico. Ele fala que servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, tá? É o que diz o artigo 2º. Para os efeitos dessa lei, o servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público, tá? E aí, o parágrafo único diz que o cargo público ele é acessível a todos os brasileiros. Aqui eu quero que você fique atento, por quê? Porque quando a lei fala acessível a todos os brasileiros, lembre-se que a lei aí está falando tanto dos brasileiros, olha só, hein? Tanto dos brasileiros natos, como também a lei está falando dos brasileiros naturalizados. Fique atento, porque o examinador gosta muito de colocar assim, a lei número 305 de 2006 aplica-se somente aos brasileiros natos. Errado. Somente aos naturalizados. Errado. Se ele colocar brasileiros como está aí, perfeito, porque está abrangendo tanto os brasileiros natos, como também os brasileiros naturalizados, tá? E uma outra coisa importante que você tem que entender é que o cargo público ele é criado por lei, muito importante essa informação que está no parágrafo único do artigo 2º, tá? É muito importante, vamos pontuar isso. O cargo público é criado por lei. O examinador vai querer dizer que o cargo público é criado por decreto. Não, não. Ele é criado por lei. Tá? O cargo público é criado por lei. Lembra que você, que vai ser um servidor público, vai ocupar um cargo público. É criado por lei, como diz aí ainda, marque aí, ó, possui denominação própria e vencimentos pagos pelos cofres públicos. O cargo público tem denominação própria, tá? Denominação própria. Então, quando você
está olhando aí o edital do concurso, você observa que tem lá os cargos, né? Cargo tal, cargo assim, assim. Então, o cargo ele possui a sua denominação própria, certo? E diz que os vencimentos são pagos pelos cofres públicos. Os vencimentos são pagos pelos cofres públicos, tá? Então, essas características aqui, você tem que entender que essas características do cargo público é importante, tá? Vamos ver lá na frente, uma informação já importante desde já, é que nós vamos aprender que vencimento é uma coisa e remuneração é outra. Tá? Então, perceba que aqui é bem claro que a lei fala que os cargos públicos, né, assim, só para efeito da lei, possui vencimentos pagos pelos cofres públicos, certo? Uma outra coisa interessante também, quero que você fique atento, ainda sobre esse tema, no finalzinho diz que o cargo público ele é, no caso aí, provido, né, em caráter efetivo ou em comissão. Como assim, professor? Como assim ele é provido em caráter efetivo ou em comissão? Olha só, quando se fala em cargo público, tá, de acordo com a lei 305 de 2006, o que é prover? Prover é ocupar um cargo. Imagina um cargo que está vago, ele será provido pelas formas de provimento que nós vamos falar lá na frente, tá? E se o cargo está ocupado e ele ficar vago, aí são as chamadas formas de vacância. Mas olha só, os cargos públicos no município aqui de Medicilândia, eles serão providos de duas formas, tá? Em caráter efetivo, ou eles serão providos em comissão, tá? Eles serão providos em caráter efetivo ou em comissão. Lembrando que quando fala efetivo é o aprovado no concurso público, de provas ou de provas de títulos. Os senhores e senhoras que estão do outro lado, eu creio, quem crê diga amém aí, que você será um servidor efetivo. Por quê? Porque você vai ser aprovado no concurso público, você está estudando agora. Mas existem os cargos em comissão, que é de livre nomeação e livre exoneração. Vamos aprender lá na frente que pode ser ocupado tanto por servidor efetivo, mas também pode ser ocupado por servidor não efetivo. E aqui eu quero trazer uma peculiaridade para você. Por isso que você começa a raciocinar e falar assim, professor, agora entendi. Porque lá no artigo 2º falou, no caput, na cabeça do artigo, que servidor é a pessoa legalmente investida em cargo público. Por quê? Porque se for uma pessoa legalmente investida em cargo público efetivo, lógico, ele é um servidor efetivo. E se ele for um servidor, né, no caso aí, que ele está ocupando um cargo em comissão, eu sei que ele é livre nomeação e livre exoneração. Pode ser um efetivo ou pode ser um servidor não efetivo. Fechou? Muito bem, olha só. O artigo 3º ele traz alguns conceitos importantes aí que nós não podemos pular, né? Não poderemos pular porque eles são importantes e geralmente em prova de concurso público o examinador gosta muito de pedir conceitos, principalmente do tema regime jurídico único, tá? Ou RJU. O que é cargo? Olha só, cargo, artigo 3º fala, para efeito dessa lei, serão observadas ainda as seguintes definições. Cargo é o posto de trabalho instituído na organização de funcionalismo, caracterizado por, marque aí, é muito importante, o que caracteriza o cargo. Marque aí, deveres e responsabilidades com estabelecimento de jornada de trabalho prevista em lei, com demonstração própria, na verdade, denominação. Houve um erro aí formal, né? Mas tudo bem. Denominação própria, número certo e remuneração pagos pelos cofres públicos. Perceba que aqui, já no artigo 3º, inciso 1, já fala remuneração paga pelos cofres públicos. Lá no artigo 2º, parágrafo único, falou já, no caso aí, vencimentos pagos pelo cofre público, tá? Então, o que você tem que entender? Quando você for servidor do município de Medicilândia, você vai ocupar um cargo público, tá? E nesse cargo público, como nós falamos no artigo 3º, inciso 1, o que ele caracteriza? Neste cargo público, você terá deveres. Neste cargo público, você terá responsabilidades. E também, ocupando esse cargo público, você vai ter o quê? Uma jornada de trabalho, tá? Que essa jornada de trabalho está prevista em lei, certo? Falamos anteriormente, só confirmando que possui denominação própria,
tá? E o número certo aí e pagos pelos cofres públicos a remuneração ou vencimento desse cargo público, tá bom? Fechou o raciocínio? Muito bem. E o que é função? Não confunda cargo com função. A função é a atribuição ou conjunto de especificações que devem ser executadas por um servidor na estrutura organizacional, fornecendo elementos para a caracterização e avaliação do cargo. Tá bom? Então, isto é a função. A função é justamente a atribuição do conjunto de especificações que vão ser executadas por você, que vai ser um servidor. Tá? Professor, onde estão preconizadas essas funções? Na estrutura organizacional. E vai fornecer elemento o quê? Para caracterizar aí o cargo, né? E também elemento para avaliação do cargo. Vamos falar lá na frente que você vai passar pelo estágio probatório. Tá? Assim que você entrar em exercício no cargo, você vai passar pelo estágio probatório. E aí, na avaliação desse estágio probatório, vai ser avaliado através das funções, ver se você está cumprindo a função que você ocupa no seu cargo, tá bom? E o que diz agora aí? Antes, lembrando que eu aguardo você na lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Às vezes o aluno pergunta, professor, o que é? Por que o senhor não coloca logo a lei toda aqui no YouTube? Não, eu quero aqui selecionar os futuros aprovados e classificados no concurso de Medicilândia. Por aqui eu vou falando, por exemplo, uma dica, geralmente a dica dos temas que mais caem, né? Um exemplo, vou dar uma dica agora sobre, sei lá, direito de petição. Aí eu vou falar lá no áudio para você ou digitado, entendeu? Fica bem mais dinâmico. E aí você vai recebendo se você me chamar na lista de transmissão, tá certo? Às vezes também é importante o áudio mesmo, porque às vezes você não está com internet, você quer ouvir pelo WhatsApp mesmo, você faz, né? Já está ali baixado no WhatsApp, você consegue escutar e anotar as informações importantes, tá bom? É por isso que eu não coloco toda a legislação aqui. Eu trago alguns pontos aqui, mas eu diluo os assuntos na lista de transmissão, tá? Professor, eu quero exercitar. Você vai no meu site e vai adquirir uma lista de questões elaboradas por mim, do estilo da banca, e questões em PDF com videoaula de correção aqui no meu estúdio, nesse estilo aqui, nesse formato, com um quadro, escrevendo aí os pontos mais importantes. Fechou? Muito bem. Vamos ver o que é classe, mais um conceito preconizado no artigo 3º, inciso 2. Classe, marque aí, é o agrupamento de cargos. Preste atenção, hein? Anote aí o macete do que, professor? O macete da CACLA. Professor, o que é isso, o macete da CACLA? Calma, vá anotando, vá anotando. No macete da CACLA, você chega a qual conclusão? Você chega à conclusão que, olha só, a classe, que foi o que nós vimos agora, é o conjunto de cargos. Gostou do macete da CACLA? Então não esqueçam, macete da CACLA. O que é mesmo, professor? O macete da CACLA. O conjunto de cargos forma a classe. O conjunto de cargos forma a classe. Foi justamente o que nós vimos aí no artigo 3º, inciso 3, mais uma vez lendo. Classe é o agrupamento de cargos de mesmo vencimento, mesmas responsabilidades, para os quais sejam exigidos os mesmos requisitos gerais de instrução e experiência para o provimento. Fechou? Então perceba que no macete da CACLA, a gente fica aí já sabendo o que é classe. Classe é o agrupamento de cargos. Certo? Muito bem. Agora, o que seria classe especial preconizado aí no artigo 3º, inciso 4? É aquela em que serão enquadrados os servidores beneficiados através de leis de benefício específico. Marque aí, ó, aquelas, né, em que serão beneficiados, serão os servidores, será constado de servidores beneficiados através de lei de benefícios específicos, bem como aquelas que tiverem os servidores integrados através de cargos comissionados ou funções gratificadas, tá? Então, são essas as chamadas classe especial. Coloca na cabeça aí aqueles que ocupam os cargos comissionados e as funções gratificadas, tá? Série E.
Série é o conjunto de classes. Opa. Então vamos pensar aqui. Já sei o macete da claca, da cacla. Agora eu vou colocar o macete da classe com SE só. Como assim, professor, macete da classe com SE só? Porque nós sabemos que o conjunto de cargos, o agrupamento de cargos, forma classe. Ok. Agora, com esse novo conceito, nós estamos cientes que o conjunto de classes, o conjunto de classes vai formar o quê? Vai formar a série. Tá bom? Então, mais uma vez, é o conjunto de classes do mesmo grau profissional, disposto hierarquicamente de acordo com a complexidade constituída a linha natural de promoção do funcionário. E o inciso 6 diz que categoria funcional é o conjunto de cargos não hierarquizados, tá? Então, olha lá, categoria funcional é o conjunto de cargos não hierarquizados segundo a estrutura organizacional, integrante dos campos de atuação operacional, administrativa e manutenção de serviço público, tá bom? Então, é muito importante você fazer a leitura novamente desses conceitos, porque, na minha humilde opinião, vai cair na sua prova pelo menos um desses conceitos, tá bom? O artigo 4º, ele diz o seguinte, que são vedados. É proibido ao servidor atribuições diferentes da do seu cargo. Essa é a regra, é lógico. Se você passou num concurso, já falamos, né? Você foi aprovado no concurso, então você vai ser ocupante de cargo quê? Cargo efetivo, né? E lá no cargo efetivo, nós falamos, você vai ser, na verdade, nos cargos, né? Você vai ter atribuições, responsabilidade referente ao seu cargo, tá? E você não pode, é proibido lhe dar, tá? É proibido conceder para você e dar ordem de atribuições diferentes do seu cargo. Isso é lógico. Por exemplo, se eu passei no concurso para médico, eu não posso atuar em outro cargo a não ser médico. Se for para professor, assim sucessivamente. Adoado, cada qual no seu quadrado. Fechou. Mas geralmente não cai regra, geralmente cai exceção. Perceba que o artigo 4º traz uma exceção. Salvo quando designados para função especial. Participação em comissões ou grupo de trabalhos específicos, tá? Olha só, hein? Trabalhos específicos, ou readaptados por avaliação médica estritamente do interesse do município. Fechou? Então, mais uma vez, o que a banca vai querer colocar na sua prova? Em hipótese nenhuma, eu já vou trazendo uma atenção para você. Na hora da sua prova, palavras que restringem demais ou que ampliam demais, 99% de chance de estar errado. Somente, exclusivamente, em hipótese nenhuma, 99% de chance de estar errado. Tá bom? Então, a regra é proibido, é vedado, atribuições diferentes do seu cargo para você que vai ser o futuro servidor de Medicilândia. Todavia, entretanto, existe exceção, que é justamente quando for designado para função especial, ou mesmo participação em comissões, ou grupo de trabalho específico, ou em caso de readaptação, readaptados por avaliação médica estritamente no interesse do município. Tá certo? Aguardo você na minha lista de transmissão gratuita de dicas do WhatsApp. Bora apagar o quadro aqui para nós continuarmos com a dica. Ok, vamos lá. Vamos dar continuidade agora no título 2, sobre o tema do provimento da vacância, remoção, distribuição, substituição e da promoção. Especificamente, essa é a dica, vamos falar até agora do provimento, tá? Logo, posteriormente, outras dicas, até na própria lista de transmissão, vou começar a falar dos outros temas. Muito bem? Bora lá. Do provimento. Mais uma vez, nós temos que entender o Instituto Provimento. O que é provimento? Relembrando, existe um cargo que está vago e ele será provido pelas formas de provimento que vamos já ver, tá? Olha só, o artigo 5º ele é muito importante, marque aí, por quê? Porque ele traz os requisitos básicos para investidura em cargo público. Nada impede que o
o edital traga aí outros requisitos. Não há problema. Mas para a nossa prova, se ele perguntar de acordo com a lei 305/2006, os requisitos básicos são esses 6 aí. 1, a nacionalidade brasileira. Mais uma vez, escreva aí brasileiro nato ou naturalizado. 2, gozo dos direitos políticos. 3, a quitação com as obrigações militares e eleitorais. Muito cuidado que para a nossa prova, a prova dos senhores e das senhoras, a obrigação tem que ser tanto militar como eleitoral. Sabemos que na prática as mulheres não precisam comprovar a obrigação militar, porque a própria Constituição isenta dessa responsabilidade, mas para efeito da nossa prova tem que ter lá a quitação com as obrigações militares e eleitorais, tá? Lógico, também outro requisito aí é o nível de escolaridade exigido por exercício do cargo, se é nível médio, fundamental, superior, e assim sucessivamente. Idade mínima de 18 anos, cuidado que a banca vai querer colocar 16, 21, sei lá, não. Idade mínima de 18 anos e aptidão física e mental, tá? O parágrafo 1º da lei, o parágrafo 1º diz que as atribuições do cargo podem justificar a exigência de outros requisitos estabelecidos em lei. Então, não há problema nenhum que, por exemplo, no seu edital exista outros requisitos além desse. Não há problema. Parágrafo 2º é muito importante, esse parágrafo 2º aí, tá? Muito importante e é um tema recorrente em concurso público. O quê, professor? As vagas destinadas, reservadas para pessoa com deficiência. Sabemos que hoje o termo não é pessoa portadora de deficiência. Hoje, o termo é pessoa com deficiência, inclusive existe o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Todavia, entretanto, estamos tratando uma lei de 2006 e naquela época, né, denominava-se pessoa portadora de deficiência. Então, o fato de cair aí na prova, o que diz o parágrafo 2º, as pessoas portadoras de deficiência não está errado porque está na lei, tá? Tem o direito de se inscrever em concurso público para provimento de cargo cujas atribuições sejam compatíveis com a deficiência que são portadoras. Para tais pessoas, muito importante, marque aí, tá? Marque aí que haverá até 10% das vagas oferecidas para o concurso para a pessoa com deficiência. Então, suponhamos, se são 100 vagas, até. Cuidado, não necessariamente, no exemplo que eu estou citando, são 100 vagas, não necessariamente serão 10 vagas para a pessoa com deficiência. Até 10%. Pode ser 5, pode ser 6, pode ser, ou seja, não precisa necessariamente ser 10%, tá? O artigo 6º diz que o provimento dos cargos faciais mediante atos da autoridade competente de cada poder. É lógico, quem vai prover os atos é a autoridade competente de cada poder. Lembrando que a nível de município, vamos trabalhar isso na lei orgânica, se você ainda não viu, vá aqui no meu canal do YouTube já e verifique a dica lá de lei orgânica aí do município de Medicilândia. Por lá nós vamos aprender que o município de Medicilândia possui 2 poderes, o executivo e o legislativo. Não existe o poder judiciário no município de Medicilândia. Na verdade, não existe poder judiciário em nenhum município. O poder judiciário, regra geral, é estadual, é federal. Mas não há aí poder judiciário, no caso, em município. Então, por isso que fala que o provimento dos cargos será dado o quê? Mediante a autoridade competente de cada poder, seja do executivo, se você for fazer o concurso do poder executivo, ou seja, do legislativo, por exemplo, da Câmara de Vereadores, tá? O artigo 7º diz que o concurso para provimento de cargo será realizado pela Secretaria de Administração, marque aí, a SEAD, é a Secretaria de Administração que vai aí, no caso, realizar o concurso. E, por fim, nessa dica, vamos falar das formas de provimento no artigo 8º. Detalhe, esse artigo 8º ele é recorrente. Por quê? O nome já fala, forma de provimento, é forma de prover o cargo que está vago. Não esqueça de depois analisar também as formas de vacância, que é o contrário, tá? Ou seja, o cargo está vago, está ocupado e ficará vago na forma de vacância. Agora não, forma de provimento, o cargo está vago e será ocupado. De que forma? São formas de provimento de cargo público. 1, nomeação. 2, recondução. 3, promoção. 4, reintegração. 5, aproveitamento. 6, reversão. E 7, readaptação. Tá? Muito cuidado, muita atenção. Por quê? Porque isso cai demais. Dentre essas formas de provimento, existe uma delas que é chamada forma de provimento originária. O que significa dizer forma de provimento originária? Significa, como o próprio nome diz, que
ela é a forma de provimento originária, as demais são derivadas. Vou lhe dar um exemplo rápido. Você ainda não é concursado do município de Medicilândia, certo? Perfeito. Adivinha através do que o município de Medicilândia vai lhe conhecer? Da nomeação. Então, a nomeação é a única forma de provimento originária. Nas outras formas de provimento, na recondução, na promoção, na reintegração, no aproveitamento, na reversão, na readaptação, você já está no serviço público. Vamos aprender lá na frente. A pessoa, uma limitação na capacidade físico-mental, readaptação, é uma forma de provimento derivada, porque você já está. A reversão, o retorno daquele aposentado por invalidez. Estava aposentado por invalidez e retornou. Retorno. Ok, você já era servidor, então por isso que é uma forma de provimento derivada. Tá bom? Entre outras. Promoção, quando você receber a promoção aí, você já está no serviço público. Tá certo? Fechou? A reintegração, o servidor foi demitido de forma ilegal, vai voltar, mas ele já era serviço público, então é também forma de provimento derivado. Aproveitamento, o servidor está em disponibilidade, voltou, mas já era servidor também. Então, dentro desse contexto aí, nós temos a ideia do que, professor, do aproveitamento. A recondução, o servidor ele saiu para ocupar outro cargo, emprego, função, não passou no estágio probatório, vai ser reconduzido, mas ele já era servidor também. Tá? Claro, estou falando rápido porque a gente vai ver pausadamente cada uma das outras formas. Só quero que você entenda, por enquanto, que as formas de provimento, existe uma única forma de provimento originária, que é a nomeação. Perfeito? Aqui, Valnei Oliveira, advogado e professor. Aguardo você na minha lista de transmissão para você receber as demais dicas. Aguardo você no meu Instagram, para você ficar ciente do que eu tenho de informações, de maratonas e tudo mais. E já vá lá no meu site, adquira imediatamente as questões tanto de lei orgânica como também de regime jurídico único do município de Medicilândia. Um abraço e até o nosso próximo encontro ali na lista de transmissão e aqui também no meu canal do YouTube.